O Pixel 2 é a experiência que o Google quer que você tenha num smartphone topo de linha em 2017. Com ingredientes do próprio Google numa forma da HTC, ele traz tudo que a empresa já desenvolveu de mais avançado para os smartphones. Será que ele é tudo isso mesmo? Olá pessoas, aqui é o Barba e essa é a minha experiência de uma semana com o Pixel 2. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já tá seguindo e clica no sininho do lado, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Vamos lá! Começando pela experiência do unboxing, a caixa não é nada pequena. Toda a identidade do Google está presente nela. Ao abrir você encontra itens super organizados com manuais, um espaço para o carregador, retirando a primeira camada um pequeno adaptador OTG. Isso serve para passar todos os dados na hora de migrar para o Pixel, dá para fazer centenas de coisas com isso. E na última camada lá no fundo um cabo USB-C e vejam só, as duas pontas USB-C. E por último, o adaptador para fone de ouvido. E não, o Pixel 2 não vem fone de ouvido na caixa. Pegando o aparelho em mãos, a primeira lembrança que vem na minha mente é um Nexus 5. É isso mesmo, essa pegada, apesar do design ser diferente, me fez lembrar demais do Nexus 5. Ele tem traseira e laterais retas, com bordas levemente arredondadas. O Pixel 2 é construído em metal e vidro, mas acontece que nessa área aqui onde você normalmente segura o smartphone, o Google colocou um revestimento, uma tinta meio plástica, é um material para não escorregar. O leitor de impressão digital fica na traseira e é muito rápido. Apesar de preferir o leitor na frente, eu até entendo por que colocaram na parte de trás, o que sobra espaço para dois alto-falantes frontais. Eu não sou tão fissurado na tela 18:9, mas eu confesso que o visual do Pixel 2 XL é realmente mais bonito do que o 2 normal, que é esse que eu tenho em mãos, devido principalmente a essas bordas de cima e de baixo. Eu gostaria que elas fossem menores, mas sobre o alto-falante eu não tenho o que reclamar. A qualidade é ótima, o volume é muito alto, chega a ser mais alto que um tablet de 8 polegadas que eu tenho aqui, mas sendo um pouquinho mais criterioso, os graves não são tão presentes, como por exemplo no iPhone 8 que eu comentei em alguns vídeos passados. Então a gente chega na tela, né, e finalmente eu voltei a gostar de um AMOLED. Ela é Full HD de 5 polegadas com 441 ppi e Gorilla Glass 5. Eu já repeti várias vezes a minha preferência pelo LCD e suas cores mais naturais, só que eu percebo que vai ser uma tecnologia cada vez menos presente nos topos de linha. Então eu consegui me acostumar com esse AMOLED, tendo como de costume um branco levemente mais amarelado, mas em compensação um contraste fantástico numa saturação no nível certo. Eu uso o perfil de cor natural, a tela exibe a gama de cores DCI P3, ou seja, mostra mais cores do que eu já conheci do sRGB. De AMOLED para mim foi a melhor experiência até agora, sério mesmo. Em se tratando de naturalidade das cores, o Google caprichou esse ano. E agora, a nossa viagem para dentro do Pixel 2. Ele conta com um processador Snapdragon 835, 4 GB de RAM, ou seja, absolutamente nenhum problema de desempenho para tarefas cotidianas, até mesmo para jogos pesados da Play Store e inclusive a minha nova diversão, realidade aumentada. Quem me segue no Instagram já me viu brincando com isso, então segue lá para não perder meus stories. Meu Pixel 2 tem 64 GB de armazenamento e roda Android 8.1. Eu tô no seleto grupo de pessoas que vai receber todas as atualizações vindas direto do Google em primeira mão. Não vejo a hora de mostrar esse Android Oreo especificamente, mas vai ficar para outro vídeo, tá? O sistema é fluido, como vocês podem imaginar, mas eu queria focar em algumas coisas aqui. Se você percebeu, o painel de notificações está escuro. Isso ele se adapta de acordo com o wallpaper. Eu adoro esse painel do jeito que ele está hoje, mas não existe nenhum controle sobre isso. Ele simplesmente se adapta ao papel de parede. Caso eu use um wallpaper claro, daí tem um pequeno problema aqui que pode ser pessoal, mas eu vejo como uma coisinha chata. No dock de apps, ele cria uma espécie de degradê branco que eu detestei. Não consegui me adaptar nessa uma semana de uso, eu fico sempre procurando wallpapers escuros para não ver nunca mais esse degradê. Parece uma mancha na tela, parece alguma coisa que está errada. Existe também uma diferença do wallpaper na tela de bloqueio para a área inicial.
na tela de bloqueio fica mais esbranquecido. Essa parte eu até me adaptei, mas se eu pudesse mudar, eu tiraria isso imediatamente. Outra coisa que eu mudaria são essas forminhas redondas que ele cria atrás de alguns ícones, é meio que aleatório, não são em todos. E eu também mudaria o ícone da câmera, eu acho simplesmente horroroso. Então bora falar da câmera. Ela tem 12 megapixels com abertura f1.8 e uma frontal de 8 megapixels com abertura f2.4. Eu já fiz um vídeo sobre a parte técnica da câmera. Você pode conferir na descrição desse vídeo aqui, ou no card que vai aparecer em algum lugar da tela. Ele filma em 4K, como é o esperado, tem estabilização ótica e eletrônica, e câmera lenta a 240 quadros por segundo em HD. O que é o alcance dinâmico do Pixel 2? Como isso é possível? É o melhor celular no quesito áreas claras e escuras bem balanceadas. O Pixel 2 tem dois pilares a meu ver, tá? São dois pilares bem importantes aqui. O primeiro eu já falei, balancear as áreas claras e escuras, deixando a imagem com um alcance fora do normal. Nesse exemplo, eu nem conseguia olhar para onde os carros estavam de tão forte que o sol estava na minha cara. Mesmo assim, o Pixel mostrou o local dos carros, as nuvens e ainda deixou um solzão bonito e bem natural. Perceba nessa foto onde o sol bate bem na lateral dos prédios, as árvores naturalmente mostram sombras. Essas árvores estão plantadas exatamente para isso, para fazer sombra nas janelas, mas se eu tento fotografar por entre elas usando o HDR Plus do Google, o algoritmo simplesmente esfrega na sua cara. Sombra? Que sombra? O outro pilar da câmera do Google, na minha opinião, é a capacidade de reproduzir bem as cores do ambiente captado. Cor da roupa, da pele, da parede, é tudo muito preciso. E a precisão não fica só na câmera traseira. Eu fiz testes com a frontal, inclusive testes noturnos, e a reprodução de cores continua impecável. E o modo retrato, que funciona inclusive à noite, que funciona inclusive com a câmera frontal no interior de um carro. O mais impressionante é que tudo isso é machine learning. Com uma lente só, através de aprendizado de máquina, o Google consegue interpretar cada pixel e dizer se aquele pixel deve ficar nítido ou deve ficar desfocado. E por ser aprendizado de máquina, isso significa que com o passar dos anos, o resultado vai ficar cada vez melhor, cada vez mais preciso, cada vez mais convincente. Em vídeo, o Pixel 2 mostra o resultado mais estabilizado que eu já vi em um smartphone. Só observem isso. Eu tava com a minha noiva, ela precisou responder uma mensagem no celular, eu pedi para segurar uma sacola dela e com uma única mão eu segui por esse caminho, filmando ela com o Pixel 2. Com uma única mão. Nem tudo são flores, né? O modo retrato falha? É claro que sim. Talvez ele falhe até para sempre. Talvez fique em 99% de acerto pro resto da vida. Mas é uma questão só de repetir o processo, praticar um pouco mais, ou até perceber as limitações do celular. Eu consigo entender por que o DxOMark deu a maior nota em câmera de smartphone para o Pixel 2. Isso eu consigo. Mas eu consigo também entender que hoje a diferença entre, por exemplo, os 5 primeiros smartphones do mundo é realmente muito pouca. Eu posso dizer sem medo que o Pixel 2 em fotografia estática, Still Photography, é a melhor câmera de celular do mundo. Mas 2 meses com o iPhone 8 me fizeram entender como faz diferença ter uma câmera rápida, com um clique instantâneo, capaz de fotografar, sei lá, o momento que uma mosca foge do seu braço, por exemplo. O iPhone tem uma HDR fora do normal também, e ainda assim permanece um clique instantâneo. Como eu expliquei no vídeo que você a essa altura já deve ter salvo para assistir depois, o HDR Plus do Google é uma soma de 10 fotos tiradas ao mesmo tempo, o que realmente gera um processamento de imagem mais demorado, apesar de acontecer no plano de fundo. Isso não é algo que me incomodou em uma semana de uso, mas eu sei que no futuro, se eu tiver que registrar algo que só vai acontecer em milésimos de segundos, acho que o Pixel 2 não vai conseguir no automático. O Android do Pixel 2 não traz tantas funções como em sistemas modificados, como a Samsung, por exemplo. Mas ele traz algumas coisas novas que eu queria mostrar. Na tela sempre ligada, que o Google chama de Ambient Display, existe um reconhecimento de música chamado Now Playing, ou Tocando Agora, que funciona inclusive no modo avião,
totalmente offline. Eu não sei o tamanho do banco de dados offline, mas de toda forma eu tô sempre online, então obrigado Google. Outra coisa bem legal para mim é o acesso rápido ao Google Assistant. Agora que compraram a HTC, eles têm todas as patentes para colocar isso nos pixels. Você aperta nas laterais, é isso mesmo, aperta as laterais. Você pode ajustar a pressão das laterais, deixando mais ou menos sensível. Até o momento não dá para usar essa função para outra coisa, como ativar a câmera, por exemplo. Mas você pode pedir para o assistente tirar uma selfie para você. Por fim, a bateria. Ele não tem um gerenciamento de energia inicial muito bom. É comum descarregar até 8%, às vezes 10%, numa noite de sono, com o celular parado. E nas primeiras horas do meu dia, ele cai muito fácil para 75% de bateria. Apesar disso, eu não precisei nenhuma vez me preocupar com o Pixel 2 no meio da tarde se ele estava descarregando ou não. O Pixel 2 chegou a ficar comigo até 21 horas ligado, com pouco menos de 4 horas de tela. Eu nunca cheguei a 4 horas de tela oficialmente, eu acho um número baixo. No teste completo do site Tudo Celular, o Pixel 2 conseguiu 6 horas e 50 minutos de tela. Mas assim, eu vou ser sincero, até meu iPhone 8 com 1821 mAh apenas dura mais que isso. Eu sei que são sistemas diferentes, mas na verdade fica aí o meu elogio para a Apple. O Pixel 2 ele tem uma bateria que vai durar o dia inteiro, mas se você quer se surpreender com bateria, é melhor escolher a versão XL. Para finalizar, os prós e contras. O Pixel 2 e o Android Stock dele é o sistema que eu recomendo para qualquer pessoa. Tanto aquela pessoa que vai ter um primeiro smartphone, como aquela pessoa, por exemplo, que está migrando, sei lá, está saindo de um iPhone. Hoje no Brasil, a gente tem raríssimas fabricantes apostando em skins mais próximas do Google. Não que isso seja ruim, tá? Mas a curva de aprendizado aqui é realmente muito mais simples. Outro ponto positivo é a câmera desse cara. É um negócio assim, além do que eu esperava, muito além do que eu esperava para 2017. Eu não imaginei que as coisas estavam tão avançadas no assunto câmera de smartphone. Mas tem algumas decisões do Google que ainda eu acho estranho, e aí que vem os contras. O Android, ele sempre foi conhecido pelas possibilidades a mais que os aparelhos oferecem em relação a, por exemplo, 2 chips ou um cartão de memória, o que a gente não encontra aqui. E o ano passado o Google zoou a Apple sobre a entrada de fone de ouvido, e esse ano, adivinha, resolveu remover. Ok, talvez esse seja o futuro, mas o Pixel 2 chega a ser bem menos Android que um Galaxy S8, por exemplo. Em resumo, é essencial que smartphones como o Pixel 2 existam. É através dele que com certeza o Google mostra tudo que está desenvolvendo para os celulares, seja em realidade aumentada, no assistente pessoal ou nos algoritmos malucos da câmera. Uma coisa eu fico feliz, se ele já é assim hoje, imagina nos próximos anos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!